Pode se E aí? apresentar, Carliane, com o que você costuma trabalhar, como é que você faz nos seus atendimentos online? Bom, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Débora, pelo convite. Eu sou psicóloga clínica de mulheres, eu atendo somente mulheres. E essa demanda do emagrecimento acontece muito na clínica, né? Por isso eu aceitei o convite, porque existe muito essa demanda e a gente vai até pontuar aqui o porquê que é tão difícil o processo de emagrecimento, né? E como a ansiedade está diretamente relacionada a essa dificuldade. E eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu trabalho praticamente todos os dias, que é regulação emocional, né? Que ótimo. Meu nome é Débora Veloso, eu sou médica com especialização em endocrinologia e nutrologia. Eu faço atendimento 100% online, igual a Carliane. E o meu foco de tratamento também, o que eu mais costumo atender, são pacientes com obesidade e também pacientes com diabetes, tá? E começando aqui, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, que aumenta o risco de diversas outras doenças, aumenta o risco de diversos tipos de câncer, aumenta o risco de diabetes, mas que a obesidade é uma doença crônica e necessita de tratamento, na maioria das vezes, e para não dizer 100% das vezes, multidisciplinar, é Sim, importante também uma explicação de que a obesidade é uma doença do hipotálamo, é uma doença do cérebro e que 85% da população tem essa alteração genética que facilita a pessoa ter obesidade na vida adulta, ou na infância, e aí também vão ser os hábitos familiares, né? Isso é importante explicar por quê? Porque obesidade é doença, mas muitas pessoas que a gente atendem se culpam demais pela obesidade. sim, Às vezes já começa a consulta pedindo desculpa, ai, desculpa porque eu comi, ai, não aguentei. E obesidade é doença, é uma doença no cérebro, são genes que fazem a pessoa comer mais. Então, que explica por que que a obesidade é uma doença que está crescendo tanto. Mas existe tratamento, o tratamento é multidisciplinar. E é importante, eu acho que o primeiro aspecto que é importante é a pessoa se perdoar, para sim o sim, tratamento da obesidade poder fluir, né? sim. Porque não é culpa da pessoa, ela é um defeito realmente genético que tem alterações cerebrais. E isso a gente pode agir com medicação, isso a gente pode agir com terapia cognitiva comportamental, e isso tem vários fatores que a gente pode implicar. E você pode explicar para a gente um pouquinho, Carliane, o que que é ansiedade? Sim, então assim, a ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano que é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. É uma emoção que serve para nos proteger de perigos. Então, sem a ansiedade, seria impossível estarmos aqui vivos e prosperar a nossa vida através de gerações e gerações. Só que o problema ele se torna justamente quando essa emoção ela começa a paralisar os comportamentos saudáveis. Então, a pessoa ela começa a entrar em sistemas de procrastinação, não fazer aquilo que ela sabe que precisa ser feito, que vai ser bom para ela, mas ela não consegue. É claro que isso tem vários tipos de crenças envolvidos, eu vou falar sobre isso também, mas a ansiedade ela passa a ser um problema quando ela está em desequilíbrio, quando ela está em excesso. Né? Porque é uma ansiedade natural, a ansiedade do bem, eu costumo dizer, ela nos auxilia. Então, você sentir ansiedade para se preparar para uma prova, para se preparar para uma live, para se preparar para uma palestra, isso é absolutamente normal e saudável. Faz com que você tenha esse ímpeto de fazer, de estudar e se preparar. Mas quando ela está disfuncional, em excesso, você começa a paralisar e ter sofrimentos, prejuízos na sua vida, em diversas áreas da vida. Né? Isso é Isso é ansiedade. E é muito importante isso que você falou, porque, Carliane, eu também tenho diversas pacientes que chegam já no consultório porque as pessoas conhecem, né? O Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro. Sim. Então, já teve paciente, isso não é incomum, que chegou para mim, ah, doutora, eu vim aqui porque eu quero usar o Ozempic. Eu falei, calma, você acabou de entrar na consulta, vamos conversar. E eu fui conversando, eu via que a paciente era extremamente ansiosa. Ela não comia grande volume de alimento, mas ela beliscava o tempo todo por conta de ansiedade.
E ela que queria usar o Ozempic e o Wegovy, que era um tratamento de quase R$ 2.000 por mês, eu passei uma medicação para ansiedade que era bem baratinha, mas que eu achei que fosse resolver muito bem para o caso dela. E ela chegou já na segunda consulta, mesmo resistente, ela não queria tomar. Eu falei, tenta com essa medicação. Na próxima consulta, se você quiser, eu passo o Ozempic. Ela chegou já na segunda consulta, ela tinha perdido 10% do peso dela. Olha só. Quase Então, 10 quilos só manejando ansiedade. porque que ocorre? Se não controla a ansiedade, claro, em alguns casos a gente precisa do auxílio da medicação, aí tem que ser Sim. feita uma avaliação, né? Nem todos os Uhum. casos têm necessidade, mas Sim. quando existe a necessidade da medicação, é importante esse tratamento medicamentoso. Mas sempre, em todos os casos, independente se precisa ou não da medicação, a ansiedade ela deve ser tratada através da terapia cognitivo-comportamental, porque são as crenças limitantes da pessoa e são os comportamentos disfuncionais que faz com que a pessoa permaneça num ciclo de ansiedade disfuncional. E aí, é claro, se isso já partiu para um transtorno de ansiedade, aí precisa ser avaliado também para ser tratado. Mas, se não trata a ansiedade, a pessoa pode até conseguir um resultado com as canetas emagrecedoras, porém isso não se sustenta. Né? No momento que para o uso da medicação, ela volta a ganhar peso e ela não consegue se manter no peso ideal. Então, assim, por que é tão difícil se manter no peso ideal? É justamente porque existe uma generalização na sociedade de regular as emoções através da comida, dos alimentos. Então, isso é uma questão cultural também, porque a gente está triste, a gente come, a gente está feliz, a gente come, estou chateada, vou comer para melhorar. Então, isso faz parte também de um padrão de crenças, do que a pessoa acredita sobre a alimentação, né? E de fazer, assim, por exemplo, um pensamento que é muito comum. Eu estou tão cansada, eu vou comer porque eu mereço Uhum. depois de um dia tão exaustivo. Então, percebe? Existem vários tipos de crenças em relação à alimentação e à regulação emocional que a pessoa acaba entrando nesse automático e ela nem percebe. E outra fala comum: quando eu vi eu já comi, quando eu vi eu já fiz, quando eu nem percebi. Porque a pessoa está constantemente num comportamento automático. E é justamente esses pontos aí que eu vou trazer do que é necessário para sair desse padrão de comportamento, né, que leva você a ganhar peso. Uhum. Isso que você comentou de eu já vi, eu nem percebi que eu tinha comido isso tudo, isso também é uma das características do episódio de compulsão alimentar, né? Sim, É a perda de controle do parar de comer, e às vezes a pessoa vai comendo, comendo, comendo muito rápido, num período curto de tempo, quando ela vê, ela fala, meu Deus, eu comi isso tudo, eu nem percebi. E ela só isso, percebe no final, e aí vem aquela sensação de culpa. E aí, para isso. baixar a sensação de culpa, muitas vezes vai e come de novo e vira um ciclo vicioso. É o ciclo, Por não sai isso do ciclo. que a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento de escolha para compulsão alimentar, Isso, né? Temos exato, medicações, mas exato. a terapia cognitivo-comportamental é É, fundamental. é porque assim, um dos fatores da alimentação é a mentalidade. Então, dentro de mentalidade, nós temos o fator de crenças. As crenças, o que é crença, né? Deixa eu dar uma breve explicação aqui. A crença é a forma que a gente tem de interpretar as situações. É a sua visão, a sua perspectiva de quando você vê uma situação, uma pessoa, uma fala, um contexto, você interpreta automaticamente, o seu cérebro interpreta para que você tenha uma resposta instantânea, sem pensar, automática, para sobreviver. Então, as crenças, elas têm um papel fundamental no nosso funcionamento emocional e psicológico, de nos proteger. Porém, nesse meio, ali nas nossas vivências, experiências, nós podemos ter desenvolvido algumas crenças que nós chamamos de limitantes, que elas são disfuncionais. O que é isso? Elas geram prejuízo, ou seja,
faz com que eu coma mais do que eu deveria, faz com que eu coma alimentos que eu não deveria comer na maior parte do meu tempo. Então, essa impulsividade que faz você entrar nesse ciclo vicioso. Então, as crenças é o principal fator. Dito isso, é importantíssimo no processo de emagrecimento que aconteça uma reestruturação dessas crenças, da sua forma de pensar. Né? E, então, esse é um dos principais papéis, e aí eu queria também dar algumas sugestões aqui, para que as pessoas já consigam ir fazendo isso, né? Mas, claro, num processo de terapia, você vai ter isso de uma forma mais personalizada e mais Com certeza. profunda, de forma completa. Mas existem algumas ações, comportamentos que as pessoas podem fazer e já se beneficiar. Por exemplo, a gente sabe que existe uma diferença entre fome e vontade de comer, certo? Então, a fome é uma necessidade biológica, fisiológica. Você sente aquela dor no estômago, né? Aquela reação ali mesmo, até de uma certa fraqueza, se você começa a prolongar. E um fator assim que é muito diferente da fome e da vontade de comer é quando eu estou com fome, eu como o que tem disponível. Eu não fico com seletividade. Ah, não, né? Eu vou comer, eu quero comer uma feijoada. Ah, eu quero comer um arroz doce. Não. Quando você está com fome, se tem ovo, você come ovo. Se tem bife, você come bife. O que tiver, você come, porque você está com fome. Agora, a vontade de comer, ai, que vontade de comer alguma coisa, mas não é isso que tem na minha geladeira. Ai, que vontade de comer uma coisa gostosa, né? Então, às vezes até vem essa palavra no pensamento mesmo, a vontade de comer. Então, o primeiro passo é diferenciar a fome da vontade de comer. Isso é, assim, primordial. Por quê? Porque você vai ter que contestar as suas crenças que faz que você coma fora de hora. Então, por exemplo, se você lá nos. Aí tem que ter o plano alimentar também, né? Sim. Porque assim, existe uma frase que eu acho muito boa, do Benjamin Franklin, se eu não me engano, que ele diz assim: quem falha em planejar, planeja falhar. Ou seja, se você não tem um planejamento alimentar nesse caso, você vai comer de qualquer jeito, no automático. E aqui a ansiedade ela é um problema você viver no automático. Quanto mais você vive no automático, mais você alimenta a ansiedade. Então, para diminuir a ansiedade, você tem que estar mais atenta, mais presente. Você tem que estar mais atenta se você está seguindo, por exemplo, um plano alimentar. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela precisa seguir um plano alimentar, por exemplo, com um nutricionista, um nutrólogo, enfim. É essencial, porque uma das coisas mais importantes também no processo de emagrecimento é que não é uma dieta que você vai fazer por um mês, uma semana, 2 meses, 3 meses e acabou, você vai voltar aos comportamentos anteriores. Não, se você fizer isso, você reganha todo o peso. Então, manter o peso é um estilo de vida para sempre, contínuo. É claro que no momento que você está ali com o objetivo de perder peso, então a sua alimentação ela vai ser para aquele objetivo. Depois, quando você chega no peso ideal, a sua alimentação ela vai ser atualizada para manter o peso. Então, não pode ser uma alimentação 880, tem que ser algo realista para ser sustentável, Com certeza. né? Senão você não consegue manter. Então, tem que ter alimentos que você goste de comer, tem que ter alimentos que você tenha prazer em se alimentar. Então, isso é sustentável e realista. Porém, se não existe um planejamento alimentar adequado para o seu objetivo naquele momento, você não vai conseguir atingir o objetivo, você vai se frustrar e manter-se no ciclo da ansiedade e da autossabotagem. E por isso também que não adianta a pessoa seguir o plano alimentar que não foi feito para ela, né? Exatamente. Porque, igual na consulta, quando eu vou montar o plano alimentar de algum paciente, eu faço todo o recordatório alimentar.
Eu vejo que ele come nas 24 horas e a gente vai fazendo ajuste de caloria, de nutriente. Por Sim. quê? Porque se ele está acostumado a comer uma alimentação, eu coloco outra coisa que ele não come nada do que eu coloquei, Não vai como dar que ele vai certo. conseguir? Ele nunca comeu nada daquilo e do nada, no dia seguinte, ele vai ter que comer aquilo tudo. Então, assim, é claro que pacientes que não costumam comer frutas, legumes, a gente tem que ir incentivando a introduzir esses alimentos, É porque é um processo. fundamental. Sim, mas incentivando e provando um, provando o outro. Mas é fundamental que o tratamento seja voltado para aquele paciente. Uma dieta de alguém ou alguma coisa que alguém fez para emagrecer, não é porque deu certo para aquela pessoa que vai dar certo para o seu caso. O tratamento tem que ser totalmente individualizado. Isso. Então, esse fator de ter um planejamento alimentar vai diminuir, contribuir para diminuir a sua ansiedade, porque você tem uma previsibilidade do horário da sua refeição e do que comer, do que fazer, e até poder se antecipar, né, e deixar ali meio que já preparado, né? Tem pessoas que têm uma pessoa para que prepare, outras não ela mesma, enfim. Independente de qual seja a sua realidade, você precisa dessa previsibilidade, porque o contrário disso é a ansiedade. E a ansiedade vai fazer você se alimentar mais e errado. Então, esse é o primeiro fator, né? De você ter o planejamento alimentar. Segundo, conseguir diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer. Se você identificar que é vontade de comer, você precisa pegar esse pensamento e contestar ele. Não, peraí. Eu sei que o que eu estou sentindo é vontade de comer, mas ainda não está no horário da minha refeição. Eu posso esperar, eu posso tolerar esse desconforto, né? E aí identificar se isso é uma ansiedade. Por que que você está com vontade de comer? Isso também é importantíssimo. Você conseguir identificar. Por quê? Que eu estou sentindo isso, né? E o que eu estou sentindo? Eu estou triste? Eu estou chateada, frustrada, briguei com Qual alguém, lacuna discuti. emocional você está tentando preencher com a comida, né? Isso, é. E aí, identificar o que você está sentindo, qual emoção e por que você está sentindo. Para quê? Para que você resolva o problema. Então, a ansiedade, ela é muito resultante de vários problemas que não foram resolvidos. Você está empurrando com a barriga, você está arrastando, você está sobrevivendo. E você deixa aquilo no automático. E aí a sua ansiedade, ela vai aumentando, aumentando. É como se fosse uma... Eu gosto bastante dessa analogia. É como se fosse uma torneira pingando, sabe? E aí vai pingando, pingando. Parece que não é nada. Mas coloca um balde embaixo dessa torneira para você ver se daqui um pouco esse balde com uma gota ele não vai transbordar. Então, existem diversas áreas na nossa vida. Então, falando aqui da mulher, a mulher tem a casa, tem a família, tem os filhos, o casamento, a vida profissional, mesmo que trabalhe em casa, né? Ela tem ali o trabalho dela. Enfim, tem várias situações na vida de uma pessoa que pode trazer alguma desregulação emocional. E se você não vai resolvendo essas questões, mesmo as mais simples até as mais complexas, isso vai se acumulando no seu estado emocional e aí você, de forma muito automática, quer ter alguma coisa para sentir alívio. E muitas pessoas usam a comida, a alimentação, como um alívio desse desconforto emocional. Só que é traiçoeiro isso, porque aquilo ali não vai resolver o problema. Você comer não vai resolver o problema. Vai dar um certo alívio momentâneo, mas a longo prazo traz mais problemas ainda, né? Então precisa o quê? Essa parte cognitiva dos pensamentos mesmo na hora ali, porque existe a decisão na hora da alimentação, os fatores da alimentação é decisão, porque se alimentar não é um comportamento automático e involuntário, como piscar, por exemplo. A gente pisca involuntário e inconsciente, você não está nem percebendo, né? Você não tem que dar esse comando, isso é automático. Agora, se alimentar, comer é o contrário.
é voluntário, você decide, existe uma decisão, eu vou comer isso aqui, né? Mesmo que isso já esteja no automático, que você acha que não decide, mas você decide. Então, se é um comportamento não é um comportamento automático, é um comportamento seu ativo, você pode interferir, né? Então, existem os estímulos. Estímulos internos, que são as emoções, que aí é onde está a ansiedade. Existem os estímulos externos, que são os nossos sentidos. Então, por exemplo, eu sinto o cheiro da comida, me dá vontade de comer. Eu vejo um alimento que eu gosto, eu começo a salivar. Então, existem esses estímulos externos que contribuem também para a sua vontade de comer. E existe também os estímulos sociais. Então, quando eu estou numa festa, num encontro, num happy hour, sabe assim, com as pessoas, normalmente tem comidas, né? Isso também é um fator que pode me levar a comer sem estar com fome. Então, eu estou comendo ali porque eu estou conversando e estou comendo. Então, desses fatores aqui, você tem que identificar o máximo possível de quais são os que interferem no seu comportamento de comer de forma negativa. Quais desses fatores que você tem muito forte para você se antecipar e não cair neles? Então, se eu sei que eu vou por uma festa e eu amo brigadeiro e chega lá e normalmente eu como muito além do que eu poderia comer, eu vou criar estratégias para que eu não me comporte assim. Então, eu como antes de ir, faço a minha refeição no horário normal, dentro do meu plano alimentar e vou para uma festa. Chega lá, eu gosto, eu amo brigadeiro, ok. Ao invés de comer 5, eu como um. Entende? Então, essas estratégias, ela te ajuda a você não ter que exercer o seu autocontrole. Porque também as pessoas têm uma distorção em relação ao que é o autocontrole. Ela acha que assim, não, eu vou ficar olhando para o brigadeiro ali e eu não vou comer. Só que o autocontrole é a inteligência emocional, né? Eu identifico quais são os meus estímulos, quais são os meus gatilhos que me fazem sair fora do meu plano alimentar e eu me antecipo a eles. Então, isso você nem precisa exercer o autocontrole de estar ali de frente o doce e ter que ficar se controlando para não comer. Você já tem estratégia, você não precisa desse último nível de autocontrole, que aí vai exigir muito de você, né? Então, isso Isso é que você inteligência falou é emocional. importante também, porque se a gente pensar na compulsão alimentar, um dos fatores de gatilho para compulsão é fome. Sim, Então, é exatamente isso que você falou. Você sabe que você vai na festa e vai comer além do necessário, o ideal é que você chegue na festa saciado para sim. você ter mais condição, mais autocontrole para escolher o que realmente vale a caloria, Exatamente, isso né? mesmo. Então, em É. vez de chegar e chutar o balde na festa, chegue saciado para você escolher o que realmente gosta e conseguir definir, né? E uma das coisas que está dentro de mentalidade é desenvolver tolerância ao desconforto, daquilo da ansiedade, do que você sente. Então, é saber que ter clareza de que aquela emoção, aquilo que você está sentindo de desconfortável, aquilo vai passar, as emoções são passageiras. E aí você dizer para você mesma, eu não preciso comer para fugir dessa emoção, eu posso tolerar, porque ela vai passar. E aí uma estratégia vai se distrair com alguma coisa até que essa emoção passe, né? Então, assim, utilize essa estratégia. Ah, não, eu vou 15 minutos, eu vou fazer alguma coisa aqui para me distrair, porque a minha vontade agora é ir na geladeira, eu pegar uma lata de leite condensado e comer. Entende? Então, usar a distração. Só que não é só se distrair. Você precisa responder para os seus pensamentos, para sua mente parar de mandar a ansiedade como alerta. Então, quando você responde para os seus pensamentos da vontade de comer, você responde para eles: olha só, eu não preciso comer para ficar bem, porque eu não estou com fome.
Eu posso me distrair com outra coisa até que esse desconforto passe e vai se distrair. Então, essa é uma estratégia, por exemplo, que existe dentro da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. É claro que na terapia a gente analisa a realidade da pessoa, como você disse, é um tratamento personalizado. E aí a gente vai entendendo o que é adequado para a realidade daquela mulher, o que ela consegue, o que ela dá conta de fazer, e também vai numa progressão, né? De desenvolver novas habilidades, novos comportamentos que não são disfuncionais para ela se regular emocionalmente. Mas é claro que eu estou tentando trazer alguns aqui que qualquer pessoa já pode colocar em prática e perceber uma mudança, uma melhora, uma evolução nessa ansiedade em relação à vontade de comer. E aí eu vou voltar no que eu já tinha iniciado aqui, que é sobre a resolução de problemas. É muito, extremamente importante, eu diria que o mais importante, é você ter a habilidade, desenvolver a habilidade de resolução de problemas ou conflitos. Seja seu, seja com outra pessoa, por exemplo, uma mulher casada com o marido, com os filhos, na vida profissional, porque é o acúmulo de problemas pequenininhos, médios, complexos, que gera em você essa angústia, esse desconforto emocional. Então, é extremamente importante resolver, ter essa capacidade de resolver conflitos. E aí eu tenho um passo a passo, rapidinho, que eu posso passar aqui para vocês. Tem alguns comentários e perguntas aqui, depois a gente vai responder. Eu vou rapidinho aqui, Débora, passar um passo a passo para, se a pessoa identificar que ela está com vontade de comer, que não é fome, ela pode fazer. E depois, para conseguir melhorar a habilidade de resolução de conflito, tá? Perfeito. Então, antes de ceder à vontade de comer, primeiro, você identifica. É fome ou vontade de comer? Identificou? Você vai identificar qual emoção forte você está sentindo e por que você está sentindo essa emoção. O que te levou a sentir? Isso é um processo de autoconhecimento. Você precisa se conhecer para se controlar, senão não tem como, tá? Então, o terceiro passo, você vai se perguntar, se perguntar não, desculpa, se afirmar, eu sou capaz de tolerar esse desconforto, essa emoção. Ela vai passar. E aí fazer aquilo que eu falei da estratégia dos 15 minutos. Se distrai com alguma outra coisa e aquela emoção vai passar. E esse é o passo, tá? Primeiro, identificar fome ou vontade de comer, identifica a emoção, o porquê dessa emoção, de onde ela vem, dizer para você mesma que você é capaz de tolerar, se distrair até que aquilo passe. Esse é o passo a passo ali prático para você não Perfeito. ceder à vontade de comer. Agora, para desenvolver a habilidade de resolução de problemas e conflitos, também temos um passo a passo aqui para você tentar praticar isso no seu dia a dia, na sua rotina. Então, a primeira coisa, você vai identificar qual é o problema. Qual o problema que eu estou enfrentando neste momento, agora, que me deixou dessa forma que eu estou me sentindo? Você tem que ter clareza de qual é o problema. Isso parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas entram num pensamento tão acelerado e tão automático, e de ruminação, principalmente, do que aconteceu, que ela se perde, que daqui a pouco ela nem sabe mais por que ela está tão Qual foi a causa nervosa, tão inicial? ansiosa, né? Então, você ter clareza do porquê você está se sentindo daquela forma, qual é o problema, é essencial. Então, o primeiro passo, qual é o problema? Você tem que ter clareza disso. Segundo, você vai identificar quais são as alternativas de solução para esse problema. O que você poderia fazer para resolver esse problema? Existe mais de uma solução? Mais de um caminho? Ok. Próximo passo, escolhe uma dessas. Escolhe uma dessas soluções, um desses caminhos, que é o mais viável naquele momento para você. Escolheu, né, claro, avaliando
a melhor alternativa de custo e benefício. Escolheu, aplica. Então, normalmente são coisas simples. Sei lá, tô chateada porque me desentendi com o meu marido, ele não entende o que eu falo, e pá, pá, pá. Enfim, você vai entender o porquê que está chateado, ele, você, e vai conversar sobre isso, um diálogo assertivo. E resolver. Então, isso aqui é o passo a passo para você começar a desenvolver essa habilidade de resolver problemas e conflitos. Tá? É claro. Agora, eu não consigo perceber solução, não tem nada que esteja no meu alcance ou no meu controle, está totalmente fora do seu controle resolver aquilo. O que que você vai fazer? O problema, quando não tem solução, solucionado está. Resolvido. Não tem como resolver. Eu não vou pensar sobre aquilo. Eu não vou deixar a minha mente ficar trazendo pensamentos, ruminação sobre aquele problema. Como eu faço isso? Respondo para mim exatamente isso. Olha só, isso está totalmente fora do meu controle, não tem o que eu possa fazer. E mudo o meu foco. Então eu trago a mensagem para minha mente que não tenho o que fazer, já está feito, e mudo o meu foco. Vou focar a minha atenção em outras coisas. Basicamente é isso aqui, né? Que eu queria trazer sobre o processo de emagrecimento. São os principais fatores, né? Os principais. É a questão de mentalidade, de crenças e habilidades comportamentais, de autoconhecimento e tudo isso aí. Né? Quem puder fazer terapia cognitivo-comportamental, faça. É a melhor escolha para quem está nesse processo ou vai iniciar um processo de emagrecimento ou até de manter o peso também, né? Você desenvolver esse autoconhecimento, esse autocontrole. Tem algumas Maravilhoso. perguntas aqui, né, Débora? Você também quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, Débora? Não, eu queria só falar a importância só da prevenção, Tá. porque uma Ah, coisa que sim, claro. muitas pessoas não É o sabem principal. é que o nosso corpo sempre vai tentar chegar no seu peso máximo. Isso, exatamente. Então, o mais importante do que tratamento de obesidade é prevenção de obesidade. Isso. Porque se você chegou uma vez na sua vida ao peso máximo tal, seu corpo a vida toda vai tentar chegar naquele peso novamente. Então, se você perceber que você está ganhando peso e já está no máximo, tenta parar por aí e já começar o tratamento. Porque Isso. é muito mais difícil se você chegar num peso máximo com 20 quilos a mais do que com 2 quilos a mais. Então, Isso. Por super isso a importante a importância prevenção. também dessa verificação, é claro, isso não precisa ser todos os dias, mas Sim. você ter um tempo ali, sei lá, se quando você chega no peso ideal, uma vez por mês você se pesar, né? Quando volta de uma viagem, você se pesar para você ter ideia. Porque eu sempre falo assim, né? Os protocolos aqui de tratamento que a gente estuda sempre diz assim. Você tem que ter esse hábito de conferir em tempos, para que você tenha um limite, assim, dois pesos, 2 quilos a mais, 2 quilos a menos, assim, você não pode passar disso, né? Existe esse número. Por quê? Nossa, engordei 2 quilos, opa, já acende um sinal ali de alerta para como está o meu hábito alimentar, eu parei a atividade física, como é que tá os meus comportamentos, né? Por que eu ganhei 2 quilos? É muito mais fácil para você voltar, para eliminar esses dois De quilos, 2 do que quilos, né? você esperar, não estar de olho, não estar atenta, aí de repente você viu, você ganhou 5, 8, 10 quilos, é muito mais difícil e custoso para você de novo eliminar isso. Então, isso é muito importante de ficar Mas atenta. até o momento de se pesar, tem que tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa fica Sim, se pesando todo dia, naquela é o que eu falei. preocupação, naquele pânico. E às vezes, por exemplo, a pessoa vai se pesar no dia depois de Ano Novo. Não é a data certa para se pesar. Não, E variações rápidas de perda
ou de ganho de peso corporal não são gordura. Isso é fundamental. Tem paciente que já chegou para mim e falou assim, doutora, quanto que eu vou perder com essa dieta que você me passou? Eu falei, mais ou menos 1 quilo por semana. Ele, o quê? Eu já fiz uma dieta cetogênica, eu perdi 5 quilos em uma semana. Não perdeu. Por quê? Quando a gente para de comer totalmente, tô comendo normal, do nada vou comer só alface. Uma semana. Você pode perder aí muitos quilos na balança, mas isso não quer dizer que é gordura. Isso. Igual quando você engorda muito rápido, um dia depois do ano novo, você pode estar aí com 2 quilos a mais. Porque quando a gente come, a glicose entra nas nossas células com água. E isso é normal. Depois de numa festa, você vai estar mais pesado no dia Sim, seguinte. Por isso sim. que essas variações rápidas de peso corporal não são gordura corporal, são reserva de líquido, inchado, desinchado. Então tem que tomar cuidado Por também isso a com essa importância de frequência. uma orientação profissional, Sim. né? Para a pessoa saber como ela deve conduzir, como que ela deve proceder para manter o peso. Não é só no processo do emagrecimento, de eliminar o peso, né? Ela precisa ter uma orientação de forma geral. Tá, agora chegamos no peso ideal, é assim que você deve proceder. Então, essa orientação profissional também ela é essencial para E a atingir os gente, objetivos. só uma dica prática aqui, né? O principal fator para perda de peso não é atividade física. Atividade física é Não. fundamental É déficit para calórico, né? tudo, né? Então, a atividade física é fundamental para melhorar a resistência cardíaca, para tudo. Sim, Mas o principal fator para manutenção do peso perdido, tipo, você já chegou no peso que você quer, é atividade física e é ter massa muscular. Por quê? As pessoas adoram quando eu falo isso. Quanto mais massa muscular que você tem, mais você emagrece dormindo. Porque isso é músculo ótimo. gasta caloria. Então, quanto É mais verdade. massa muscular você tiver, maior a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de caloria que você gasta nas 24 horas vegetando lá. Então, quem Isso. tem mais massa muscular, por isso que é importante, desde o início do emagrecimento, você fazer atividade física, você fazer musculação, porque quando você chegar lá no seu peso ideal, que é o peso que você queria chegar, se você comer qualquer coisinha a mais, você já volta rápido para cá. Mas se Isso. você tiver massa muscular, você vai aumentar o seu metabolismo e você não vai recuperar tão facilmente seu peso perdido. Então, isso também é fundamental, Por isso a sabe? importância de desenvolver um estilo de vida, né? Que eu falei lá Sim. no início da live. Não é uma dieta que você vai fazer uma semana, 2 semanas, não é. Você tem que desenvolver novos hábitos, novos comportamentos para manter, para chegar no seu peso e manter o seu peso ideal para o resto da sua vida. Então não adianta, por isso que só usar medicações como as canetas, né? Você comentou no início lá da live, só as canetas não são o suficiente. Porque você tem que ter esses hábitos comportamentais, cognitivos, mentalidade para sustentar isso para o resto da sua vida. Então, isso é fundamental. Né? Por isso, inclusive, os pontos que eu trouxe são todos fundamentados em aspectos cognitivos e comportamentais. Né? Vamos lá, deixa eu ver algumas perguntas aqui, Débora. Opa, deixa eu voltar lá da primeira. Ai, peraí, gente. Procurando aqui também. É que eu tô. Peraí. É que eu quero ir lá na primeira. A Suelen. É excelente, percebi que quando eu planejava o que eu comia no serviço, eu não comia de forma acelerada. Aí, tá vendo? Isso é fundamental, gente. Se não tiver um plano alimentar com essa previsibilidade, você não consegue nem se planejar, por exemplo, como a Suelen aqui. Uma pessoa, ela tem que ter o que eu levo para o meu trabalho para eu comer. Se não chega no trabalho, ela come qualquer coisa, pede algum qualquer coisa, e normalmente essa qualquer coisa são alimentos altamente calóricos, né? Ricos em gordura ou açúcar. Sim. A outra é para você, Carliane, já achei aqui. Boa tarde, eu sou o contrário. Quando não estou bem ou ansiosa, não consigo comer nada. Isso também posso considerar um tipo de ansiedade? Sim, você, quando não está bem emocionalmente, acho que foi isso que ela quis dizer, né? Sim.
Quando ela não está bem, ela perde a fome, provavelmente. Sim, você tem que tratar a sua ansiedade, porque é uma desregulação emocional. Porque, veja, você não está bem, e aí você perde a fome. Então, tanto você comer compulsivamente ou você perder totalmente a fome é um problema. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, é claro que precisa fazer uma análise melhor se o que é esse não estar bem. Você colocou não estou bem ou ansiosa. Então, se for no caso a ansiedade, precisa tratar, gente. A ansiedade tem que ser tratada se você consegue perceber que essa ansiedade ela está disfuncional, ou seja, ela está trazendo prejuízo para sua vida, problema. Você tem que tratar a ansiedade. Você tem que entender como deixar essa ansiedade num estado de equilíbrio na sua vida, para que você não tenha esses prejuízos. Por quê? Uma ansiedade que não é tratada, por exemplo, ela pode evoluir, isso é muito comum, inclusive, tem estudos que demonstram isso, para um quadro depressivo. Então, tem que tratar. Tá? Se você percebe que você tem algum desequilíbrio nas suas emoções, desequilíbrio na emoção é normal, mas você não consegue retomar isso, isso não demora a passar, demora Fica dias, semanas, disfuncional, né? fica disfuncional. Então, busca ajuda e a terapia é uma das melhores ferramentas para você desenvolver isso, tá? Conseguir, porque você tem que conhecer sobre o seu próprio funcionamento psicológico, entende? E a terapia é exatamente essa a função dela, ajudar você desenvolver esse autoconhecimento sobre o funcionamento psicológico, emocional, cognitivo, comportamental, para você ter controle sobre isso. A outra da Suelen também. Em que momento eu preciso procurar um médico para tratar minha ansiedade? No caso, já passei situações de comer mais quando estou ansiosa. Olha, para tratamento de ansiedade, o que nós temos de referência hoje, né, da ciência aqui, de estudos que comprovam, a melhor eficácia é a terapia cognitivo-comportamental. Agora, se você chega na psicóloga, começa a fazer a terapia e essa profissional identifica que no seu caso a sua ansiedade tem necessidade de tratamento medicamentoso, ela vai te encaminhar para um psiquiatra para fazer uma avaliação e aí esse médico, esse psiquiatra, vai te orientar conforme for analisado o seu caso. Tá? Então, o primeiro tratamento de escolha é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental com Psicólogo. E aí, se o profissional identificar, ele te encaminha, né? Para o caso por uma endócrino também, eu encaminho quando eu identifico essa necessidade para endócrino, para psiquiatra, para ginecologista. Então, a gente faz esse encaminhamento para os profissionais, porque é um tratamento, sim, multiprofissional. Não tem como, né? Não é só uma coisa, porque nós somos seres integrativos. Hum. Comentários aqui, realmente é preciso ter muito autoconhecimento. Sim. Suelen de novo, nossa, excelentes estratégias, amando e anotando para colocar em prática. Isso, Suelen, muito bom, maravilhosa. Na Pode fazer que TPM vai dar também certo, tem viu? como aplicar essas estratégias? Então, a TPM é uma questão assim bem importante e relevante no caso da mulher, né? É, porque é uma questão hormonal. E muitas mulheres, eu tenho essa experiência aqui com as pacientes na clínica. Muitas mulheres têm uma TPM muito exacerbada, descontrola, desregula muito o emocional, o humor, tem uma desregulação forte de humor, então uma irritabilidade muito forte, um nervosismo. Então, assim, no caso de mulheres que têm TPM nessa intensidade, é bom procurar sim. É, Primeiro, você pode procurar uma psicóloga, tentar fazer terapia para ver se são só questões cognitivas e comportamentais que você vai aprender ali estratégias, entender o seu próprio funcionamento e a profissional te conduzir para estratégias científicas de comportamento humano que vão te ajudar. Se a profissional perceber que no seu caso só a terapia não vai resolver, isso, gente,
tem que ser uma avaliação assim personalizada, não tem como É, generalizar. Ela vai te encaminhar para um psiquiatra, tá? isso. Então, porque tem até um transtorno disfórico pré-menstrual. Disfórico pré-menstrual, isso que eu ia falar. Existe o transtorno. Então, por exemplo, esse transtorno tem que ser tratado com psiquiatra e com psicólogo. Mas se a TPM for, por exemplo, mais exacerbada sem ser um transtorno, a gente consegue sim trabalhar questões cognitivas e comportamentais que você já vai perceber uma melhora gigantesca, né? Eu tenho visto muito isso aqui com as minhas pacientes. Então, busca ajuda. Primeira coisa, se você puder, inicie uma terapia para identificar. A outra, a Bibi, eu ia falar exatamente isso, com terapia simplifica bastante. Sim, gente. Terapia é uma ferramenta essencial. Se todas as pessoas pudessem fazer terapia, seria um mundo muito melhor, né? Porque cada um com o seu próprio autoconhecimento, nós teríamos muito mais autorregulação emocional. E isso é essencial para as relações humanas. Juliana, por isso sou fã da musculação. Sim, Ju, tu conheço a Juliana. Também Ela, sou fã. falando aqui da atividade física, né? É essencial, gente, a atividade física, independente de se você tem ansiedade disfuncional ou não, a atividade física é saúde, porque a ansiedade, ó, a atividade física, ela regula, ela melhora a qualidade do seu sono. E um sono, quanto mais qualidade você tem no seu sono, mais equilibrada fisiologicamente, biologicamente você será, e por consequência também a saúde mental, regulação emocional. Em relação à obesidade também, muita gente Hum. não sabe isso, mas os hormônios da saciedade são produzidos durante o sono noturno. Então, quem não dorme bem à noite, vai ser muito mais difícil de conseguir a perda de peso. Exato, eu acho que existe uns estudos também, né, Débora? Eu estava verificando isso, que a qualidade do sono, como a Débora disse, vai definir o seu nível de saciedade durante o dia. Olha como isso é sério, né? Então, é um ciclo, percebe? Uma coisa regula a outra. Então, se você faz atividade física com constância, gente, constância aqui é 3 vezes na semana, 30 minutos por dia, não é muito. Não é. Então, se você consegue manter esse mínimo, você já tem diferença na qualidade do sono e mais saúde. Então, assim, como regula esse nível de saciedade, né? Existem diversos estudos que mostram que a pessoa que não faz atividade física, durante um ano, ela ganha pelo menos 5 quilos durante esse tempo, né? Então, só de você não fazer atividade física por essa questão, porque o seu nível de saciedade, ele é mais, ele é mais alto, né? Você demora mais a ter saciedade. Enfim, ela comentou aqui de novo, né? Até chegar na musculação tem muito trabalho mental e emocional. Sim, precisa ser um processo, né? Para a gente desenvolver constância em hábitos. Você precisa começar ali do que é possível e começar, eu digo, começa do mínimo possível. O que você dá conta hoje de colocar na sua rotina, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer 1 hora de academia, mas 15, 20 minutos de caminhada ou 15, 20 minutos de atividade física em casa mesmo. Enfim, o que for possível e realista para você. A Bibi, perfeita a sua resposta. Já faço terapia, linha TCC para me ajudar. Muito obrigada. Ai, que bom. Isso mesmo, continue. Juliette, realmente a terapia é incrível, faz toda a diferença na nossa vida. Sim, Juliette, que bom. Que bom que você tem essa experiência, né? De comprovação aí que a terapia realmente faz muita diferença. Porque, gente, comer é um comportamento. Se alimentar é um comportamento. Se a gente está falando de comportamento, aliado a comportamento, existe um ciclo. Comportamentos, sentimentos, as emoções e pensamentos. Então, nossos pensamentos determinam nossos comportamentos. Então, se eu estou triste, como que eu me comporto normalmente?
Eu me isolo, eu me fecho, eu fico mais quietinha. Se eu estou feliz, se eu estou alegre, motivada, como que eu me comporto? Eu já fico mais disponível, mais disposta, né? O comportamento muda conforme as nossas emoções e os nossos pensamentos. Se eu tenho pensamentos, por exemplo, catastróficos, eu vou me sentir feliz? Não vou. Se eu tenho pensamentos catastróficos, eu estou provavelmente ansiosa. Então, os nossos pensamentos, a qualidade deles, determinam nossos comportamentos e as nossas emoções. Por isso que é extremamente importante trabalhar isso em terapia. Acho que acabou, né? As Perfeito. perguntas, Débora? Acho que sim. A gente vai deixar essa live gravada. E aí, se faltou alguma pergunta, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai responder. Isso Tá mesmo. bom? Gente, muito Então tá. obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas. Foi ótimo. Débora, muito obrigada pelo Foi convite. maravilhoso. Obrigada. Foi. Tem muita coisa para falar. É que a gente tem que É, selecionar, né? Que não tem tempo para sim. isso. Tem que Mas tá fazer bom, outra Deus live com abençoe. várias. Ah, e uma coisa, sempre perguntam, tiveram várias pessoas me perguntando aqui, ai, a Débora é sua irmã, a Débora é sua irmã. Eu falei, não, gente, o nosso sobrenome é igualzinho, até a forma de se escrever. Eu acho que a gente deve ser prima distante, porque eu não Eu, conheço nenhum então, Veloso com dois L's que não é da minha família. então a gente precisa pesquisar isso, né? Mas não, gente, a gente não Vamos é ver a árvore irmã. genealógica. Só irmã pela fé, né? Mas não somos irmãs e não somos parentes até onde a gente sabe, né, É, Débora? Vamos, sim. vamos pesquisar isso. Nós nos conhecemos É, através de uma pessoa em comum. Olha que interessante, né? Ah, meu Deus. verdade. Gente, muito obrigada. Bom final de semana. Um abraço para vocês. Coloquem em prática tudo essas ações que a gente trouxe aqui, que vocês vão perceber diferença, tá bom? Pequenas ações, elas trazem grandes Grandes resultados. sucessos, grandes resultados. A nossa vida é feita de Perfeito. rotina, a nossa vida não é feita de coisas extraordinárias acontecendo o tempo todo. Pelo contrário, né? A É o nossa dia a vida dia, né? é o dia a dia, é a rotina. Então, é na rotina que nós temos as consequências e os resultados extraordinários. Tá bom? Um Perfeito. abraço para vocês. Tchau. Um beijo, tchau. Obrigada.